Boa noite. Vamos orar nessa noite gloriosa. Eu quero falar um pouquinho sobre o tempo. Que às vezes nós ficamos tão preocupados em Deus responder logo as nossas orações e parece que Ele sempre está demorado. Parece que Deus está demorando tanto. Só que nós temos que pensar que Deus, aonde Ele está, Ele vive acima do tempo. O tempo é uma janelinha aberta na eternidade. Deus não tem relógio, onde Ele mora não existe relógio. Para Ele um dia, 1000 anos, é tudo muito rápido. Então você nunca pode pensar no tempo como se Deus tivesse um relógio igual você tem e ficasse cronometrando as coisas. Deus é atemporal, Ele é eterno, Ele é de eternidade a eternidade. É por isso que eu quero ver hoje na palavra o quanto que é importante você não ser precipitado no seu comportamento. Você sempre confiar em Deus, não se mover da palavra que Ele te dá. E nós vamos ver isso na palavra. Todo mundo sabe a história do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Por que ele perdeu o reinado? Porque ele foi precipitado. Ele tomou o lugar do sacerdote, do profeta de Samuel. Samuel disse, olha, me espera, 7 dias eu vou chegar. E como ele começou a ser pressionado pelo povo ao redor dele, porque Samuel não chegava, ele falou, eu vou fazer o holocausto. A hora que ele terminou de fazer o holocausto, o sacrifício, chega Samuel e diz, o que você fez? Você estava demorando demais. E o povo estava me pressionando. Aí eu fiz. Aí Samuel disse a ele, hoje você perdeu o teu reinado. Nós não devemos ser precipitados no nosso comportamento. É por isso que tempo está relacionado com o nosso amadurecimento e crescimento. Se você está com pressa, então se alimente mais. Não é assim que os pais falam para nós, para a criança? Só tem que se comer direito, tem que comer as verdurinhas, as vitaminas, para você poder crescer rápido e saudável. Só que o crescimento que Deus nos dá também não é o crescimento comparado com o crescimento humano. Da noite para o dia, você cresce diante de Deus. Isso depende de você, depende de mim, depende da sua entrega, depende do tempo que você passa com Ele. Não é fazendo coisas da sua mente. Por isso que o diabo tem muito medo do batismo com o Espírito Santo. Porque é no batismo com o Espírito Santo. É o começo do seu crescimento e da sua edificação de fé. Por isso que quando você passa tempo orando no Espírito Santo, você está ganhando tempo e não perdendo tempo. Isso é um grande investimento. Você não percebe que você está crescendo, você vai perceber quando vem a situação e a circunstância. E você não se comporta como o mundo se comportaria. E você não tem a mesma fala do mundo. Você vai descobrir que alguma coisa aconteceu dentro de você. Então, o diabo ele vai sempre tentar te impedir, de nascer de novo. Mas quando você nasce de novo, ele vai tentar te impedir de ser batizado com o Espírito Santo. Por isso que tem tantos combates doutrinários em relação à oração no Espírito. E não adianta também ser só batizado com o Espírito Santo. Aí vem a outra parte, tem que praticar a oração em línguas. Não adianta você só falar da oração no Espírito. Você tem que praticá-la todo dia. Todo dia você ora, todo dia você se edifica, todo dia a sua fé vai sendo amadurecida. Todo dia a sua fé vai sendo o quê? Edificada pela prática. Quando Jesus foi para o Pai, Ele deixou uma pessoa comigo e com você. Essa pessoa se chama Espírito Santo. E Ele trouxe essa linguagem sobrenatural. E nessa linguagem sobrenatural Ele vai
trazendo a revelação do plano perfeito que Deus traçou para você. Existe um plano para a sua caminhada nessa terra. E não é um plano para você ser secularmente algo, mas é para você andar nessa terra, revelando o amor de Deus com poder diante do mundo. Então vamos orar nessa noite. E vamos descobrir que Deus não tem relógio. Glória a Deus por isso. Vamos descobrir que Deus vive em um lugar onde não tem relógios. É onde o tempo dele não é comparado com o nosso tempo. E nós vamos ver isso na palavra, não vamos ser mais precipitados. Vamos continuar parados no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando, nos edificando, lendo a palavra e praticando essa palavra conosco mesmo. Então, fecha teus olhos e começa a pensar nessa noite o quanto Deus te ama. O quanto Deus tem um plano maravilhoso para você, um plano perfeito. Um plano onde não haverá nenhum erro. Tudo que nós temos que fazer é ouvir a instrução, é nos aquietarmos. Pai, obrigada pelo milagre dessa noite. Obrigada pelo mover do Teu Espírito Santo dentro de nós nessa noite. Obrigada, Pai, pelo milagre dessa noite. Muito obrigada por cada pessoa que está comigo pela internet aqui. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas bênçãos que já nos alcançaram em Cristo Jesus. Elas não vão nos alcançar, elas já nos alcançaram. Que nessa noite os nossos olhos espirituais sejam iluminados, Pai. Que possamos enxergar a eternidade como o Senhor enxerga. E tudo aquilo que o diabo levantou contra nós seja nada. Tudo o que desejamos é Te adorar, Te louvar. Porque tudo aquilo, toda a operação do diabo, toda obra maligna já foi vencida por Cristo. Muito obrigada pelos nossos celeiros fartos, fartos da Tua provisão. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra tão viva, tão cortante, tão eficaz. Obrigada por essa noite magnífica, uma noite incrível, aonde o Senhor nos faz andar no sobrenatural da Tua palavra. Nós não temos medo, podemos deitar e levantarmos em paz. O Senhor é a nossa paz. Todo o combate do adversário contra nós, na nossa mente, se torne nada. Eu chamo cura sobre este lugar nessa noite. Eu chamo o poder de Deus em cura, em milagre, em prosperidade sobre nós nessa noite. Eu chamo respostas de oração nessa noite. Muito obrigada, Pai. Nós te amamos, te amamos. O Senhor simplesmente é incrível. O Senhor é extraordinário. O Senhor nos ama. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. O Senhor é extraordinário. O Senhor é maravilhoso. Nós te amamos, Pai. Confiamos em Ti. No Teu amor leal, no Teu amor fiel. O Senhor é bom para nós. O Senhor é bom para nós. A Sua bondade nos alcançou. É o Senhor que caminha conosco nessa noite. É o Senhor, a nossa força, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Amém. Aleluia. Vamos pegar os salmos. Vamos para o Salmo 102. Vamos descobrir que Deus não é limitado pelo tempo como nós somos. Ele está acima do tempo. Isso é muito bom quando você entende. A nossa mente natural não consegue, às vezes, dimensionar o poder disso. Deus não está sujeito ao tempo. Aleluia por isso. Então ele não está preso ao relógio. Então não adianta dizer para Deus, Deus, estou com pressa, estou com pressa, estou com pressa. Faz logo, faz logo. Porque ele vai olhar para você, você cresceu, você amadureceu. Será que está no tempo de você frutificar, dar frutos bons? É um dia de cada vez. O mesmo Deus que me sustentou hoje, vai me sustentar amanhã.
O mesmo Deus que esteve comigo ontem, está comigo hoje, Ele não me deixou. Ele vai estar comigo amanhã. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o começo, o meio e o fim de tudo. Ele sabe exatamente o que vai acontecer daqui 1 ano, 10 anos na sua vida, na minha vida. Ele conhece o que vai acontecer hoje sobre a nação brasileira. Ele está atento a toda a terra. Deus não perdeu o controle de nada. Absolutamente nada. Não deixa essa imagem falsa de que Satanás domina. Ele não tem o domínio de nada. Ele foi derrotado pela cruz de Cristo. Ele foi humilhado, envergonhado. Qual é a vantagem de Satanás? A vantagem que você dá para ele. Se você vai ficar olhando para aquilo que ele está fazendo, ou você vai ficar olhando para aquilo que já foi feito em Cristo. É a sua escolha e a minha escolha. O meu corpo vai falar uma porção de coisas para mim. Só que eu não sou o meu corpo. Deus não é o pai do meu corpo, Deus é o pai do meu espírito. Comece a pensar no poder que existe quando você, em meio a qualquer tribulação, você ergue as tuas mãos e diz: Deus, eu confio em ti. Tu és tudo para mim. Não importa o que eu estou vendo. Importa aquilo que a tua palavra diz para mim. E você tem que encher seu coração todos os dias com essa verdade. A respeito de qualquer coisa. Porque Satanás sempre vai tentar tirar de você a paz. Só que ele não vai conseguir se você permanecer firme na palavra do teu Pai Celestial. Confiar nessa palavra. E fazer exatamente o que a palavra diz. Saul foi um rei precipitado e perdeu as coisas. Quando Davi teve a oportunidade, você pode ler isso, eu gosto dessa passagem. Quando Saul estava atrás do rei Davi para matá-lo. E ele se escondeu, o rei Saul entrou na mesma caverna que Davi estava lá dentro, descansando, escondido naquela caverna. E ele entrou. E todos os homens de Davi disseram: nossa, que oportunidade, vamos matá-lo. Aí Davi disse: não vou tocar nele. Não toco em aquele que Deus levantou. E foi lá e cortou um pedaço da orla da veste do rei Saul. E quando o rei Saul saiu, Davi de longe gritou e disse: olha, eu poderia ter te matado, mas eu jamais faria isso. Eu não quero o teu mal. Eu nunca tentei o mal contra você. Você está enganado. Naquele dia, naquele momento, o rei Saul chorou e disse: realmente você não pagou o mal com o mal. Realmente você é um homem bom. Eu estou errado. Hoje eu sei que você será o rei sobre Israel. Se Davi tivesse matado o rei Saul, ele estava no direito dele. Estava perseguindo o rei Davi. E a Bíblia diz para você e para mim: nunca pague o mal com o mal, mas com a prática do bem. Davi praticou o bem para com Saul. Ele não foi precipitado. Ele permitiu que Deus fizesse e não ele. Quando o rei Davi foi ungido rei sobre Israel, ele era um garoto, jovem. Passou-se, acho 15 ou 17 anos depois que ele foi levantado como rei de Israel. Mas ele foi ungido naquele dia. Você nasceu de novo. Você é chamado filho de Deus. Nascemos no reino do nosso Pai. Saímos da família de Adão. Escolhemos entrar na família de Deus.
E nesse reino vamos crescer e amadurecer. E vamos dar frutos. Nós não podemos ser precipitados. Nenhum bebê sai correndo e já dirigindo um caminhão. Ele tem que crescer e amadurecer. Assim também somos nós, só que o crescimento não é igual ao crescimento natural do tempo. Entre um dia e outro você cresce, Deus te levanta, Deus te dá o crescimento. O crescimento vem de Deus. Então comece a pensar sobre isso. Comece a pensar que vale a pena todos os dias. A sua carne vai dizer que isso é perder tempo, mas não é perder tempo. A religião vai dizer para você que isso é perder tempo, mas não é perder tempo. É ganhar tempo. Todos os dias. Faça a mesma coisa sempre. Ore no Espírito. Leia a palavra. Adore o teu Pai Celestial. No meio de qualquer tipo de combate, não fique amaldiçoando pessoas. Você não foi chamado para amaldiçoar. Você foi chamado para abençoar as pessoas. Ore por aquele que está te perseguindo. Abençoa. Comece a pensar diferente. Fale a verdade do céu. Como que você está? Estou bem? Tudo vai indo bem. Porque eu sei quem está comigo. Eu sei quem está me guardando. Não dê o relatório do médico. Não dê o relatório da economia do país. Não dê o relatório do teu patrão. Dê o relatório do céu. Aprenda a falar o relatório do céu. Diante de qualquer situação e circunstâncias. E as coisas vão mudar. É a sua boca. Lembra? O peixe morre pela boca. O que você fala o tempo todo? O que você fala de você mesmo? O que você fala do seu marido, do seu filho, do seu trabalho? Ou você se alegra sabendo que a provisão para você não vem da terra, não vem de homens, vem de Deus. E Deus sempre fará o impossível para você. Então aqui no Salmo 102, no versículo 25, olha o que está escrito. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus está dizendo, olha, tudo vai passar, tudo já foi julgado, tudo vai perecer, o mundo vai perecer, tudo vai acabar. Mas eu permaneço para sempre. Pega a 2 Pedro, vamos lá para o final da Bíblia. Glória a Jesus. Pega segundo capítulo de 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Então Deus não está demorando. Nós temos que nos aquietar e continuar adorando, firmes na palavra, não vai demorar. Entre um passo e outro, tudo acontece. Aqui você está doente. No passo seguinte, você foi imediatamente curado. Aqui você estava triste, chateado. E de repente, você não está mais triste e chateado. Porque o Senhor entrou com providência. Quem fica chateado é a nossa carne. Ela fica muito chateada, ela fica aborrecida. Mas você, nascido de novo, você nunca fica aborrecido. Então você tem um homem interior. Você não é a sua carne. 2 Pedro 3:8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha que comparação maravilhosa. Ele vive fora do nosso tempo.
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Está dizendo, olha, vai chegar o tempo, quando Jesus voltar e passar esse milênio, tudo vai acabar. Então, tudo que você vê será destruído. Então, isso significa que a sua vida não está aqui no tempo, está no eterno. Você não vai gastar a sua vida inteira correndo atrás do vento. Você vai gastar as 24 horas do seu dia só trabalhando, só andando angustiado, ansioso, só atrás de satisfazer a sua carne? E Deus? E a sua eternidade? Onde Deus entra na sua vida? Deus entra na sua vida só quando você está se sentindo ameaçado? Ou você é aquele que todos os dias tem um bom relacionamento com teu Pai Celestial? Todos os dias você tem prazer de estar ali com Ele, aprendendo dEle, ouvindo a instrução, para não ser precipitado, para não pagar o mal com o mal, mas com a prática do bem, enchendo o teu coração com verdades eternas, deixando Deus fazer por você, porque Ele pode fazer por você, sabia? Ele, quando você busca os interesses dele, ele faz o quê? Ele busca os seus interesses. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e o resto te será acrescentado. Então você nunca tem tempo para Deus no seu tempo, no seu relógio, na sua agenda. Aonde Deus se encaixa na sua agenda. Não basta você dizer, eu creio em Deus. Até o diabo disse que crê em Deus. Nós temos que, de verdade, sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Andar como Jesus andou, falar como Jesus falava, fazer como Jesus fazia. Comece a pensar, será que Jesus iria assistir esse filme comigo? Ou será que eu ia ficar muito envergonhado se ele sentasse aqui do meu lado? Será que Jesus iria ler essa revista comigo? Será que ele iria perder o tempo dele? Será que Jesus iria investir o tempo dele lendo todos os jornais da terra? Menos a palavra de Deus? Será que Jesus iria se empenhar em falar todos os idiomas da terra, menos o idioma do céu, que é de graça? Como será que Jesus iria gastar o tempo dele? Como ele gastava o tempo dele na terra? Comece a pensar sobre isso. Olha o versículo 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Pega Hebreus 4. Pedro está dizendo, olha, o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Ele vai voltar, Ele vai vir. E quando Ele chegar, que Ele te encontre crescido, amadurecido. Não te encontre como uma pessoa insubordinada, rebelde, arrastada pelo mundo. Continua firme naquilo que você aprendeu,
naquilo que te foi ensinado. Fique firme sobre a rocha. Olha Hebreus 4. Pega a partir do versículo 14. Vou começar dali, vou ler até o versículo 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Esse versículo que eu quero que você grifa na sua Bíblia. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hoje eu posso entrar diante do meu Pai Celestial com ações de graças. Não existe mais barreira, o véu foi rasgado. Mas eu chego com confiança. Por que com confiança? Porque eu sou filho. Eu entro na minha casa com maior confiança. Eu não fico com medo de entrar na minha casa. Mas para ir na casa da Darcizinha, eu aperto a campainha. Não é a minha casa. Mas na minha casa, eu entro com confiança. É a minha casa. Assim você tem que pensar. Deus é teu Pai. Entra na presença dele com confiança de filho, herdeiro do Rei. Você tem uma herança. Somos cordeiros com Cristo. A mesma herança que Cristo recebeu, você recebeu. Eu recebi. Comece a ter a mente de filho de Deus, de filha de Deus. Não de um filho natural da terra, filho de Adão. Você não é mais filho de Adão. Você é filho de Deus. Você saiu da família de Adão porque você escolheu sair. Eu não escolhi nascer da família de Adão. Meus pais escolheram. Mas um dia eu escolhi entrar na família de Deus. Eu escolhi. Ninguém me forçou. Ninguém me obrigou. Eu escolhi ser família de Deus, não uma religião. Família. Comece a pensar sobre isso. Comece a enxergar as coisas como Deus enxerga. Vamos para Filipenses 4. Volta um pouquinho. Aliás, vai para frente. Volta, aliás. Filipenses 4. Antes de Colossenses, você encontra Filipenses. Olha o versículo 5. Nós estamos crescendo e amadurecendo. Só tem um jeito: orar. Não tem como você receber se você não se posicionar em oração. Naquilo que a Bíblia diz para você. Não fazer aquilo que a sua carne quer fazer. Se você enfrenta uma dificuldade, um problema, vamos apresentar isso diante de Deus. O que Deus fala a respeito? As nossas emoções, elas têm que ser dominadas pelo nosso homem interior. Mas se você não começa dando os passos, você nunca vai conseguir. Filipenses 4, versículo 5. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. De que jeito? Pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A sua mente vai ficar em paz. Porque você vai entrar no trono da graça dele com ações de graça, dizendo: Pai, eu te agradeço, porque as minhas petições foram atendidas, porque tu és o meu socorro presente na hora da angústia, porque todo aquele que confia em ti é como o monte de Sião inabalável.
Tu és o meu socorro bem presente, Pai. Eu não vou ficar com medo. O Senhor nunca perdeu o controle de nada. Eu não vou olhar para as minhas circunstâncias, vou olhar para a Tua palavra. O Senhor me ama, o Senhor não é contra mim. Obrigada pelo relatório do céu que se cumpre na minha vida, Pai. Eu te amo, Tu és tudo para mim. Eu não tenho medo. O Senhor me ama como ama Cristo. O Senhor já fez tudo por mim. Obrigada, Pai, porque essa circunstância é nada diante da Tua palavra. Comece a declarar a palavra de Deus na sua boca. Veio uma notícia ruim, eu sei, te abala. Mas na mesma hora, espera um pouco, começa a orar em línguas, E daqui a pouco o Espírito Santo vai trazer uma palavra no seu coração, de revelação, de entendimento. Eu contei para a Fran no começo da reunião, isso há muitos anos. Meu pai morreu no ano de 2000. Fez 24 anos agora. O tempo passa muito rápido. E aquele ano foi o ano onde o IAL, a faculdade, a Unimep, ela começou a passar uma situação muito difícil financeiramente. Então, meu pai morreu em junho. Em julho, eu fui para a reunião antes de começar as aulas. E eu que tinha quase 40 horas aulas, descobri que eu só tinha 2 horas aulas. Quem é professor sabe que 2 horas aulas você não paga nem o combustível do seu carro. E aquele dia, eu voltei para casa arrasada na minha carne. E o diabo me bombardeava e a minha carne pulava e dizia, e agora, e agora? Porque o meu pai, militar, a pensão não ia chegar tão rápido assim na minha casa. Naquela época demorava um pouco, não é? Hoje, como tudo é digital, tudo é tecnológico, você faz tudo pela internet. Então era correio vai, correio vem, Sedex vai, Sedex vem. Chega na repartição e tem que ter o carimbo de um, carimbo de outro. E no meu coração era, e agora? Eu lembro que minha mãe, era na hora do almoço, a reunião foi de manhã, e ela me perguntou, e aí, foi tudo bem na reunião? Foi tudo bem. Eu subi para a minha sala, na minha casa tem uma parte superior que eu tenho uma sala que eu gosto de ficar, como fosse um escritório, eu gosto de orar ali. Eu sentei na minha poltrona, eu não tinha, era um vazio tão grande, eu não tinha palavras, eu nem sabia o que pensar. Era assim, seu pai morreu, e agora você vai confessar a palavra, você vai contar que Deus é bom, seu pai morre, você fica sem dinheiro, e agora? Você não vai pagar suas contas. Parecia que não tinha saída. Eu não sei quanto tempo eu fiquei sentado, só sei que de repente veio dentro de mim uma força e eu comecei a pensar, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. E eu levantei daquela poltrona, ergui as minhas mãos e comecei a dizer, Pai, Tu és bom para mim. O Senhor fez o melhor para o meu pai, faz o melhor por mim, o Senhor é meu Pai. Eu não dependo de homens, eu não dependo de ninguém, eu não dependo da terra, eu dependo de Ti, Tu és o meu Pai celestial. E comecei a confessar e falar e falar. E fui almoçar. 15 dias depois. Porque era começo de semestre. E saiu uma lei no MEC. Eles precisavam, tinha uma disciplina que toda a faculdade era obrigada a ter. Odontogeriatria. E quem foi a coordenadora da odontogeriatria? Quem tinha o currículo? Eu. Comecei a trabalhar 2 vezes por semana e ganhando mais do que 40 horas aulas. Deus tem caminhos que você não entende. Você só tem que confiar nele, só confiar nele. Confia no teu Pai celestial. Seus olhos não estão enxergando nada, não importa que você não enxerga naturalmente. Mas você começa a enxergar tudo espiritualmente. No eterno, tudo passa, menos a palavra dele. Pega Hebreus 10. Vamos voltar para Hebreus. Aleluia.
Glória a Jesus. Lá no final da Bíblia, bem no final da Bíblia. Hebreus, capítulo 10 de Hebreus. Versículo 35. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandone a tua confiança na palavra de Deus. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós temos que ter confiança e perseverança. Não importa que faz um mês que você está orando em línguas e parece que nada aconteceu. Você não planta uma semente de alguma coisa e daqui um mês está dando um monte de frutos. Não é assim. Quem trabalha na lavoura sabe. Tem que perseverar, tem que ter o tempo, tem que haver o crescimento. Há tempo para todas as coisas. Começa a olhar as coisas ao teu redor. Um bebê não nasce, ele demora 9 meses. O casal espera 9 meses para o bebê nascer. Espera 18 anos para ele crescer e ter a maioridade. Não é? Não são 18 dias, não são 9 dias para o bebê nascer. Tudo tem um crescimento. Tem plantas, árvores que demoram mais de 1 ano para elas darem fruto. 10 anos, 20 anos para você conseguir um fruto daquela árvore. Cada um tem uma espécie, um tempo, um propósito, uma finalidade. Só que o crescimento para mim, para você, vem de Deus. Não vem da faculdade, do tempo que você passou lendo a Bíblia, vem de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que vale a pena você passar tempo com o Espírito Santo. Vale a pena você orar em línguas. Vale a pena você ler a palavra de Deus, encher seu coração com a palavra, para você confessar a palavra. Hoje eu não preciso do favor de ninguém, eu só preciso do favor do Rei. Você só precisa do favor do Rei, o favor do teu Pai Celestial. Tira os olhos daquilo que não é nada. Pessoas morrem, passam, mentem, falham. Deus nunca falha. Deus nunca passa. Deus nunca te deixa. Deus sempre vai estar com você, sempre. Passando qualquer dificuldade que você esteja, se você ouvir a instrução, você vai passar em vitória. Não seja precipitado, que ele diz, olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança no quê? Na palavra de Deus. Ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança. Persevere com a palavra de Deus, falando a palavra para você mesmo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Nós vivemos por fé. Fé aonde? Fé na palavra. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós não vamos retroceder, nós vamos continuar firmes. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Comece a pensar comigo nessa noite. Vamos continuar firmes. As coisas podem parecer perdidas, não para Deus. Deus ressuscita mortos. Deus traz à existência aquilo que não existe. Tudo que Deus deseja é que você confie nele. Não olhe para a sua família naturalmente. Olhe para a tua família como Deus enxerga a tua família.
Deus fala que teus filhos são ramos do coração dele. Então, os seus filhos são o quê? Ramos do coração do meu Pai Celestial. Que a minha descendência será bem-aventurada na terra. Então, eu vou olhar que a minha descendência será bem-aventurada. E tudo é de graça. Não custa nada. Qual é o preço? Existe um preço. Sim, existe um preço. O seu tempo. O preço é o seu tempo. Quanto tempo você passa ouvindo a instrução do homem, do Espírito Santo no seu homem interior? Porque o Espírito Santo fala conosco. Ele é o nosso guia. Então o que você tem que fazer? Olha como é simples a vida de um filho de Deus, de um cristão. Você acorda de manhã, você sabe que ele ainda é seu pai. Ele não mudou de ideia. Ele continua sendo seu pai. E na sua agenda, você vai colocar um horário para estar com o seu pai. Porque você quer receber a instrução dele para a sua vida. Você pode colocar na parte da manhã, da noite, do dia, não importa. Mas você tem o seu horário com ele. Você não passa um dia sequer sem falar com ele, sem entrar com intrepidez na presença dele, com ações de graças. Por quê? Porque ele já fez tudo para você. Porque aquilo que aos teus olhos parece perdido, não está perdido. É ele que dá sabedoria aos médicos para te ajudarem. É ele que dá sabedoria, instrução às pessoas para te ajudarem, diante de qualquer situação ou circunstância. Comece a pensar sobre isso. Por muito tempo, eu fazia uma oração: Pai, me dê da tua graça diante dos homens. Derrama a tua graça diante dos homens em mim, Pai. Que eles vejam em mim a tua graça. Eu preciso, Pai, não é do favor dele, é do teu favor. Comece a pensar que não é o fim. Receber um não é o fim. O seu pai, para ele, um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Ele nunca vai perder o controle de nada. Ele estará com você até o fim. Até o fim da sua jornada nessa terra. Não dá para você parar. O tempo está passando para nós, não para Deus. Eu olho o relógio toda hora. Mais um dia. Mas para Deus não existe relógio. Para Deus, Adão chegou agora no céu? Para Deus, para o meu pai, ele acabou de chegar no céu agora. Não passou 24 anos. Para mim passou 24 anos. Para ele não. Para ele acabou de chegar. Porque não existe esse tempo de espera como existe para nós. Então, nessa noite, eu quero que você continue perseverando. Toda essa minha fala é para te encorajar a perseverar na prática da palavra, a não desanimar. Continue lendo a Bíblia, continue lendo a palavra, continue orando no Espírito Santo, continue jejuando, continue confessando a verdade do céu para a sua vida. Não importa o que você está ouvindo, não importa o que você está vendo, importa aquilo que a Bíblia diz para você. Encha teu coração com essa palavra. Comece a investir em você mesmo. Seja um investidor. E você não vai perecer. Você nunca vai perecer. E nesses 24 anos, nunca me faltou nada. Nunca faltou nada à minha casa. Nunca faltará. Porque quando você perde o provedor da casa, você fica com medo. E agora, como será? Só que se você correr para o Pai, você vai ficar até boquiaberto. Como que eu consegui? Como que eu venci esse mês? Como que eu paguei as minhas contas? Deus nunca chega atrasado. Mesmo sem relógio, Ele nunca chega atrasado. Ele sabe o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Então, nessa noite, vamos alegrar o nosso coração, vamos trazer
a palavra dentro de nós. E vamos aprender a orar pelas pessoas que nos perseguem. Vamos falar bem de quem fala mal de nós, não vamos pagar o mal com o mal. Quando eu digo falar o bem, falar a verdade. Vamos perdoar as pessoas, por quê? Por que eu posso perdoar? Porque o amor de Deus foi derramado, é de fora para dentro, não veio de mim, veio dele. O amor dele foi derramado dentro de mim para eu perdoar as pessoas. As pessoas não são minhas inimigas. O meu inimigo é Satanás, o mundo é meu inimigo, a carne é minha inimiga, não pessoas. Deus ama pessoas. Deus conta com as minhas orações para que Ele possa alcançar toda a minha parentela. Deus quer todas as pessoas com Ele na eternidade. Nós sabemos que não será assim, infelizmente. Porque Deus não fez de mim nem de você um robô. Você tem um livre-arbítrio, você escolhe se você quer passar a sua eternidade com Deus ou longe dele. Porque você nunca vai deixar de existir. Nunca você vai deixar de existir. A partir do momento que os seus pais te trouxeram para este mundo, você é eterno. Teus pais te trouxeram para uma condição de morte, mas em Cristo você encontra uma condição de vida. Então, alegra teu coração, persevera, confia nele, não desanima. Vamos orar nessa noite? Vamos ficar de pé? Existe uma palavra poderosa para você. Comece a pensar que Deus não perde o controle de nada. Comece a alegrar teu coração. Comece a dizer para Deus, fecha teus olhos, diga para Deus, Pai, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu não olho o cenário mentiroso de Satanás diante dos meus olhos. Eu não olho o cenário mentiroso de Satanás. Eu olho a Tua palavra naquilo que eu estou enfrentando nessa noite, Pai. Eu olho para a Tua palavra. E a Tua palavra diz que Tu és o meu provedor. A Tua palavra diz que Tu és o meu salvador. A Tua palavra diz que Tu és tudo para mim. Tu és o meu bem maior. Tu és a minha alegria. Tu és a minha força. Tu és a minha paz. Tu és tudo para mim, Pai. Eu não tenho medo. Tu és tudo para mim. Tu és o meu advogado. Tu és aquele, Pai, que é o meu justo juiz, meu legislador. Tu és a minha vida, Pai, Tu és a minha vida. Tu és o meu curador, aquele que me sara. Tu és o Senhor que me cura, Tu és o Senhor que me sara. Muito obrigada por esta noite, Pai, noite divina, noite poderosa, noite de alegria, noite onde a Tua palavra corre velozmente a nosso favor. Aquilo que o diabo tramou contra nós se torna nada. Obrigada pela nossa casa salva, toda a nossa parentela salva, toda a nossa parentela salva. Obrigada por esta noite de glória, noite de poder, noite de uma aliança maravilhosa Cristo fez com o nosso Pai Celestial, para que hoje recebêssemos tudo de graça, gratuitamente. Obrigada pelos milagres que estão acontecendo agora, nesse exato momento. Milagres estão acontecendo em cada família que está comigo, Senhor. Milagres, porque é sobrenatural. Não é pelas coisas que fazemos ou deixamos de fazer, Pai. É porque o Senhor nos ama, o Senhor nos ama. Muito obrigada por esta noite de paz, noite de poder, noite de glória, noite aonde podemos voltar para casa em paz, com confiança, perseverando, continuando, Pai, dizendo e declarando aquilo que a Tua palavra diz, diante daquilo que enfrentamos. Tu és tudo para nós. Tu és o nosso milagre. Tu és tudo para nós, Pai. Tu és o nosso milagre. Aleluia. Lembrando que estamos na semana de oração. Amanhã tem oração das 7 às 8. Sexta-feira, aí vai o dia todo. Aí das 7 da manhã às 18 horas. A gente vai só orar no Espírito Santo e ouvir a palavra. Venha participar, passa um tempo aqui com a gente, tá bom? Tenha uma noite abençoadíssima em Cristo.